Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Tá um pouquinho difícil da gente manter a regularidade, né? Mas estamos nos esforçando e vamos conseguir vencer essa fase em que o tempo ficou um pouquinho mais difícil. Mas vamos estudar. Livro dos Espíritos, segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos. E estamos na seção do texto do capítulo 2 que trata ainda da alma. Encerramos a parte que fala sobre a alma hoje com esse nosso vídeo. Vamos até a questão 142. Então começamos com a 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? A dúvida, e vocês vão se recordar que em vários momentos do texto, desde a introdução, Allan Kardec vai pontuando as várias definições ou os vários entendimentos que se pode ter em torno da palavra alma. E, inclusive, é mencionado que entre os espíritos que se manifestam, que se comunicam, pode-se encontrar também essa variedade de entendimentos, de acepções. E a dúvida de Kardec é exatamente por causa disso. E vamos lembrar, né, e entender mais uma vez que ele está buscando o entendimento desse outro mundo, desse outro universo que está sendo apresentado, que é exatamente a realidade dos espíritos. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? E os espíritos respondem assim: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Se vocês se recordarem, lá atrás, nós falamos um pouquinho sobre uma ordem classificatória criada por Kardec, de modo a situar os espíritos dentro da escala evolutiva. Então, existem no mundo dos espíritos dos mais variados níveis, dos mais variados entendimentos, com os mais variados conhecimentos. E isso é normal, até que cada um de nós consiga um dia atingir essa perfeição que se espera dentro do nível em que nós nos encontramos, dentro dessa categoria, né? E exatamente pela existência de um número tão variado de espíritos no mundo dos espíritos, com entendimentos diferentes, com conhecimentos diferentes, com graus de conhecimentos diferentes, é exatamente por causa dessa variedade que chega até nós comunicações dos mais variados tipos. Ah, significa que tem espírito do lado de lá que ele gosta de ficar falando mentira para quem está aqui no mundo material? Não necessariamente, apesar de que também existe. A questão é que cada um, e isso daí vale tanto para o lado de lá quanto para o lado de cá, cada um fala daquilo que sabe, daquilo que conhece. Então, se eu estou explicando para vocês um trecho qualquer, eu estou explicando dentro do meu campo de conhecimento. Pessoas que sabem mais do que eu vão explicar com uma propriedade, com uma capacidade muito melhor do que aquela que eu tenho. E isso também acontece do lado de lá. Os espíritos dão as comunicações tendo sempre, né, partindo sempre do lugar onde eles se encontram, do entendimento que eles têm de cada uma daquelas questões. Por isso, a necessidade de os estudantes da ciência dos espíritos sempre se aperfeiçoarem, sempre estudarem, exatamente para não caírem em informações enganosas, em comentários controversos, em inverdades. E é por isso que em alguns trechos o próprio Kardec menciona isso, né? Sugestão de alguns espíritos que se comunicaram, de que é melhor você recusar 10 verdades do que você aceitar uma única mentira. Então, nesse processo de construção, principalmente desse outro mundo que não é palpável para a gente, é importante ter esse tipo de cuidado. Os espíritos explicam isso, né? Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, assim como sucede entre vós. São aqueles que gostam de falar bonito para tentar convencer um pouco mais. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza.
Recorre então a figuras, a comparações que tomais como realidade. O que ele está querendo dizer é que muitas vezes os espíritos se utilizam de termos, de comentários, para facilitar o nosso entendimento, mas não significa que é para a gente seguir exatamente tudo ao pé da letra. Vamos lembrar mais uma vez que eles se comunicam pelo pensamento. Então a ideia nesse ponto, né, vai ser muito mais correta, vai ser muito mais assertiva do que qualquer outra coisa. Questão 144. Que se deve entender por alma do mundo? Pois é, em algumas culturas e em alguns grupos, né, tinha-se essa ideia de que existe a alma do mundo, como se o mundo, como se o planeta, são várias possibilidades, mas como se o planeta fosse um ser vivente por si, que tivesse uma alma, e aí a gente lembra da mitologia, né, da imagem de Gaia, que era a Terra, e outras construções nesse sentido. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade de uma ideia quase que transcendente para além do planeta, mas como se fosse a reunião de todas as consciências existentes aqui, que isso se constituiria também uma alma propriamente dita. E aí a pergunta, 144. Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Então vamos lá. Ele está falando aqui que a gente pode entender, sim, como algo real essa alma do mundo. E o que é que a gente deve entender nesse sentido? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Vamos entender melhor, porque ele completa. Os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O entendimento seria isso. Mas ele está deixando bem claro de que as pessoas que utilizam essa fala, né, esse termo, alma do mundo, normalmente eles não se entendem. E aí ele vai completar. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Existe essa possibilidade. Também à terra hão atribuído uma alma. Da mesma forma que o termo alma, ele é tão elástico, como eles dizem, né? Tão variável a ponto de caber várias possibilidades, muitos entendem que a terra também possui uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais. Eles estão aqui. Eles estão tentando nos dirigir. Nós temos o livre-arbítrio para segui-los agora ou para segui-los lá na frente. Daí decorrem muitas das dificuldades e das dores que a gente traz. E que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. O que ele está sugerindo aqui, então? Que a gente deve entender por alma do mundo, o conjunto desses seres, ele fala aqui de lugares tenentes, né, são os trabalhadores nomeados por Deus para dirigir o nosso planeta, para organizar tudo por aqui e, consequentemente, para ajudar também na condução das nossas existências. Num sentido mais amplo, quando ele fala que a gente pode entender a alma do mundo como sendo esse princípio universal da vida e da inteligência, é um reflexo também dessa presença divina de forma mais direta ou mais dirigida para a nossa realidade aqui da Terra. Então a gente pode ir juntando isso tudo, né? O que seria essa alma do mundo? Seria o conjunto de tudo aquilo, de todos os seres que de alguma forma dirigidos, vinculados a essa sabedoria divina, a essa misericórdia divina, fazem o trabalho de nos auxiliar e dirigir aqui as nossas existências e o nosso processo evolutivo. Ah, existe uma alma do mundo? Não, é exatamente o que foi falado aqui, é uma ideia. 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Para começo de conversa, nós vamos entender aqui ciência psicológica enquanto conhecimento do ser nesse campo mais íntimo.
Nós não vamos entender aqui a psicologia moderna, porque isso daí foi construída, a ciência, a psicologia moderna, ela foi construída ao longo desses últimos, vamos colocar assim, 150 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas o que ele está chamando aqui de psicologia, e ele vai usar, inclusive, na chamada, né, da Revista Espírita, estudos psicológicos, é nesse sentido de estudos do ser. Vamos entender mais ou menos assim. Vou voltar na pergunta. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Como é que pode ser entendido o fato de tantas pessoas ao longo da história da humanidade terem buscado o entendimento mais íntimo do ser, a essência, vamos dizer assim, e não terem conseguido chegar na verdade? E a resposta é a seguinte: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, no sentido de conhecimento dos espíritos. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. Eram homens, por estarem na condição... E aí, gente, homens enquanto condição humana, tá? Eram seres humanos e, enquanto seres humanos, se acharam um pouquinho demais e acharam que aquelas ideias que eles estavam apresentando era a verdade absoluta. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Inclusive, as fragilidades apresentadas ao longo da história servem para ajudar hoje a chegarmos nesse ponto que a gente quer, que é a verdade. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. E isso é tão interessante que, se a gente mergulhar de verdade, né, nos vários campos de conhecimento da humanidade, desde a antiguidade até hoje, nós vamos ver essas verdades trazidas pelos espíritos, semeadas, espalhadas em várias doutrinas, em várias teorias diferentes. E isso é mais um exemplo de como que isso tudo se reúne, né, dentro desse campo que a gente conhece da lei divina. Só que a cada época, a cada período, a cada momento foi trazida uma parcelazinha desse conhecimento, exatamente porque era o que a gente tinha condições de assimilar àquela época. E aí, terminando o entendimento sobre a alma, os espíritos... Aliás, Allan Kardec pergunta assim, na questão 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Do tipo assim, a alma, né? O espírito encarnado, quando ele está no corpo, ele fica mais localizado na cabeça, ou no braço, ou no coração? Tem algum órgão específico? E aí os espíritos respondem assim: não é uma ligação única num único ponto, né? Nós já vimos que a ligação acontece por intermédio do perispírito, que o corpo físico é uma espécie de cópia desse perispírito, desse corpo espiritual, e a ligação vai ser mente, né? Construindo e conduzindo tudo aquilo que é necessário para que o espírito se manifeste aqui na Terra. Não existe uma sede determinada, só que tem um porém. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Nós vamos entender isso um pouquinho melhor. Ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Qual é a questão que a gente vai entender aí? É como se todas as energias do espírito fossem direcionadas para aquela área do corpo físico que vai exteriorizar de forma mais tangível, mais palpável, as necessidades de ação que aquele espírito tem durante aquela vida. Sabe aquilo mais ou menos que acontece assim? Vou pegar um exemplo muito simples, tá? Imagina, e vou colocar um exemplo delicado, imagina um cirurgião que lida principalmente com a parte do cérebro, que tem que ter um domínio da mão, né, uma coordenação motora fina, muito delicada, para conseguir trabalhar nessa área tão sensível, sem provocar dano, sem provocar prejuízo algum para essa área. Vamos dizer que todas as atenções daquele ser
estão concentradas exatamente naquela parte do cérebro que domina, que controla aquele movimento fino que ele precisa para poder fazer aquele tipo de atividade. Entende como se a atenção dele estivesse voltada para esse campo? Vamos imaginar de outra forma. Uma pessoa que lida com a voz, que se comunica, ou vamos dizer assim, um grande cantor. Todas as ações dele estão direcionadas para que aquele elemento que ele utiliza, que é a fala, né, que é o som, seja trabalhado da melhor forma possível. O que os espíritos estão querendo dizer aqui é que não é uma localização exata, mas nós direcionamos enquanto espíritos as nossas energias, a nossa vontade, as nossas ações para aquela área do nosso corpo que reflete mais diretamente aquilo que é de nosso maior interesse ou de nossa maior atuação. Significa que o espírito está preso às mãos, à voz, à cabeça, etc? Não, não é esse o ponto. Significa que o espírito está presente enquanto presença, pensamento consciente, naquilo que é necessário que ele faça com mais frequência. Se não me fiz entender, reclama aí nos comentários que a gente responde, tá? 146A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? O que a gente deve pensar daqueles que acreditam que a alma está presa a um determinado centro vital? E existem alguns centros, né? Vamos dizer assim, núcleos energéticos que vão se manifestar tanto no perispírito quanto no corpo físico. O que a gente pode imaginar desse tipo de ideia? Os espíritos respondem assim: quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Os espíritos vêm explicando aqui, né, novamente, mais ou menos a ideia que a gente trouxe. Quando as pessoas pensam, e aí falando de alguns intelectuais daquela época, quando as pessoas pensavam que o espírito se localizava num centro específico de força, e esses centros de força estavam associados à ideia de matriz energética mesmo, onde o fluido vital se processaria com uma potência maior para garantir a existência física. Nesses casos, dentro desse entendimento que se apresentava à época, poderia ser confundido, né, essa presença do espírito exatamente com o fluido ou com o princípio vital. Mas aí ele vai lembrar aquilo que a gente falou. Seria melhor, né, se a gente entendesse que a sede da alma se encontra, e aí sede nesse sentido que a gente falou, de direcionamento, de foco pulsante, tá? Estaria mais ligado às manifestações intelectuais e morais. Ah, significa então que vai ser sempre ligado ao cérebro ou ao coração? Mas o coração é mesmo o órgão do sentimento? A gente sabe que essas questões são muito discutidas, né? Mas a gente sabe que existem manifestações a partir das ordens dadas pelo nosso espírito ao nosso cérebro e que essas ordens vão atuar em áreas específicas do nosso corpo. E aí a gente volta à questão. É no cérebro, é na mente, né, nesse conjunto mais amplo, que a gente vai ver a manifestação direta do espírito, porque através dessa manifestação direta é coordenado toda essa máquina que a gente tem hoje, que se chama corpo físico. Estendemos um pouquinho, mas encerramos o trecho sobre alma. E na nossa próxima conversa nós vamos falar sobre materialismo. Um beijo grande para vocês.